Sabe, a gente passa a vida se perguntando o que é a realidade. E se tudo isso que a gente percebe com os nossos sentidos, as nossas memórias, a nossa própria consciência, e se isso não for, digamos, a camada fundamental da existência? E se nós formos, na verdade, só informação sendo processada? Pois é, essa é a questão no centro de uma das ideias mais vertiginosas da ciência e da filosofia moderna, a hipótese da simulação. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nessa toca de coelho, um aviso importante. Olha, essa exploração aqui se baseia em muita pesquisa, mas o conhecimento é sempre uma obra em andamento. Então, vamos abordar esse tema com a mente bem aberta e com aquela humildade de saber que, por mais rigorosa que seja a análise, sempre existe espaço para novas descobertas. Combinado? Então, vamos lá. Essa ideia de que a nossa realidade pode ser uma ilusão não é nada nova. Na verdade, é uma das dúvidas filosóficas mais antigas e que mais persistem na humanidade. É uma jornada que começa lá nas sombras de uma caverna e nos traz até o coração da era digital. Essa linha do tempo mostra bem a evolução dessa dúvida. A gente começa na Grécia Antiga, com Platão e sua ideia de que a gente só enxerga sombras da realidade. Daí damos um salto para o século XVII, com a dúvida radical de Descartes, que imaginou um gênio do mal nos enganando. E por fim chegamos na era do computador com Konrad Zuse sugerindo que o próprio universo funciona como um. A alegoria da caverna de Platão é a base de tudo. Imagina só, prisioneiros que a vida inteira só viram sombras projetadas numa parede. Para eles, aquelas sombras são a realidade. Platão usou essa imagem para argumentar que aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos pode ser só uma imitação bem pálida de uma verdade muito mais profunda e real. Agora, avançando para Descartes, ele leva essa dúvida a um nível quase paranoico. E se não for só uma percepção limitada, mas um engano ativo, intencional? Ele imaginou um gênio maligno, todo-poderoso, cuja única missão é criar uma ilusão perfeita para a gente. Aqui, a questão não é mais sobre o que a gente não consegue ver, mas sobre o que estamos sendo forçados a ver. E aí a gente chega no século XX com o físico John Archibald Wheeler. Essa frase, it from bit, que significa algo como a coisa a partir do bit, ela resume uma revolução. A ideia aqui é que a base de tudo no universo não é matéria ou energia, mas sim informação. Cada partícula, cada força, o próprio espaço-tempo, tudo isso viria de respostas a perguntas de sim ou não, de bits. Se isso for verdade, a linha que separa o que é físico do que é simulado começa a ficar bem borrada. Ok, se a realidade for um programa de computador, será que a gente consegue encontrar bugs? É isso que a gente vai explorar agora. Fenômenos do nosso dia a dia que algumas pessoas interpretam como falhas na Matrix, anomalias que poderiam entregar a natureza artificial do nosso mundo. Pega o déjà vu, por exemplo. Aquela sensação super estranha de que já vivemos um momento antes, né? A neurociência explica isso como uma pequena falha de sincronia no cérebro. O sentimento de familiaridade chega a uma fração de segundo antes da memória que dá o contexto. Mas na teoria da simulação, a história é outra. Lá, isso é visto como um glitch, o momento em que o código do universo foi reescrito ou repetiu e a gente percebeu. E aquelas coincidências esquisitas. Você pensa num amigo e, no mesmo segundo, ele te liga. O psicólogo Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Seria só o acaso, num universo com bilhões de eventos acontecendo? Ou poderia ser a prova de um algoritmo narrativo? Quase um roteiro invisível guiando as nossas vidas para criar uma história coerente e, quem sabe, até economizar recursos computacionais? Claro que a ciência tem uma contrapartida para a sincronicidade, a apofenia. O nosso cérebro é basicamente uma máquina de reconhecer padrões. Isso foi ótimo para a nossa evolução, mas também nos leva a ver rostos nas nuvens e a encontrar significado em eventos que são puramente aleatórios. É tipo um falso positivo da nossa mente, tentando impor ordem onde não existe nenhuma. Agora, vamos deixar a psicologia um pouco de lado e ir para as evidências mais fortes e mais estranhas de todas, que vêm do mundo da física quântica. É aqui que a realidade começa a se parecer, de um jeito assustador, com um programa de computador otimizado para economizar recursos. Tudo se resume à famosa experiência da dupla fenda. Funciona assim. Quando ninguém está olhando, uma partícula, tipo um elétron, não se comporta como uma bolinha. Ela age como uma onda de possibilidades, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas, e é aqui que a coisa fica muito bizarra, tudo muda no exato momento em que a gente decide espiar. Quando colocamos um detector para ver por qual fenda a partícula passa, o simples ato de medir o sistema muda completamente o comportamento dele.
Com o observador na jogada, aquela onda de probabilidades colapsa. O elétron deixa de ser uma onda, escolhe um caminho só e se comporta como um objeto sólido. É quase como se a realidade só tomasse uma decisão final no momento em que a gente olha para ela. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa, a de que a realidade parece ser renderizada sob demanda. Na programação, isso tem um nome: Lazy Evaluation, ou avaliação preguiçosa. Um programa eficiente só calcula um valor quando ele é absolutamente necessário. Será que o nosso universo faz a mesma coisa para economizar poder de processamento? Ele só define o estado de uma partícula quando um observador pede esse dado? Com todas essas anomalias em mente, o filósofo Nick Bostrom construiu um argumento que é puramente lógico. Ele não depende de falhas na Matrix nem de física quântica, mas sim de estatística e da trajetória mais provável da tecnologia. O argumento do Bostrom parte de uma premissa-chave: a independência de substrato. A ideia é até que simples. Se a consciência é, no fundo, processamento de informação, então ela poderia, em tese, rodar em qualquer hardware complexo o suficiente. Não importa se é um cérebro de carbono ou um supercomputador de silício. Se a gente aceita essa possibilidade, a lógica nos força a escolher entre uma de 3 conclusões inevitáveis. E aqui está o tal do trilema. Proposição 1. As civilizações tecnológicas sempre se destroem antes de conseguir criar simulações dos seus ancestrais. Proposição 2. Elas chegam lá, mas por algum motivo, ético talvez, perdem totalmente o interesse em fazer isso. Agora, se as duas primeiras forem falsas, a proposição 3 se torna quase uma certeza estatística. Civilizações avançadas criariam inúmeras simulações. E isso significa que o número de consciências simuladas seria muito maior que a das originais, tornando esmagadoramente provável que nós sejamos uma delas. Mas existe um grande C nisso tudo: a própria consciência. E se a consciência não for só um software? E se for um fenômeno que está ligado de forma inseparável à nossa biologia? Uma espécie de firewall que não pode ser replicado digitalmente. Esse é o calcanhar de Aquiles da hipótese da simulação. Porque, se a consciência não for computável, se for algo que não dá para reduzir a um algoritmo, então a premissa fundamental do argumento de Bostrom, a tal da independência de substrato, vai por água abaixo. E com ela, a probabilidade estatística de estarmos numa simulação. Essa tabela resume bem o campo de batalha. Teorias como a física digital e o argumento de Bostrom, que veem a consciência como um programa, apontam que a simulação é provável. Mas outras teorias discordam feio. A teoria da informação integrada, o IIT, sugere que uma simulação não teria experiência real, seria só um zumbi. Já a teoria Orshaware, do Roger Penrose, é ainda mais radical. Diz que a consciência é um processo quântico que simplesmente não pode ser computado, o que tornaria a simulação impossível. No fim das contas, talvez a pergunta esteja mal formulada. O filósofo David Chalmers argumenta que uma realidade virtual perfeita não é uma ilusão, é só uma realidade com uma física diferente. Se o nosso mundo é feito de bits em vez de átomos, as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas dores, elas continuam sendo genuinamente reais para nós. E essa exploração toda só é possível porque a gente se apoia no trabalho de gigantes. Sabe, o conhecimento não é criado no vácuo. Ele é uma tapeçaria tecida por incontáveis pensadores, cientistas e filósofos ao longo de séculos. A gente agradece a todas as pessoas que contribuíram com seu conhecimento para compor esta pesquisa. E assim a gente fica com a última pergunta, que não é para a ciência, mas para cada um de nós. Se a gente descobrisse de forma conclusiva que esta vida é uma simulação, isso mudaria alguma coisa? O significado, o amor, o propósito, será que tudo isso seria alterado? Ou a única coisa que importa é a experiência em si, não importa o material de que ela é feita? A resposta talvez esteja na forma como cada um de nós escolhe jogar o jogo.